Uma série de histórias sobre mulheres, contada por mulheres e escrita por uma mulher, o que não é tão comum da gente ver na fantasia. E essa fantasia tem cenas que muitas vezes nos transportam para uma realidade que a gente conhece bem enquanto mulher, mas nem gostaria tanto assim de conhecer. Tudo isso com uma escrita mágica, fluida, muito gostosa de ler, tratando de assuntos sérios de uma maneira quase como que um conto de fadas moderno. Todos esses aspectos acabam nos aproximando cada vez mais de cada uma das meninas da Abadia Vermelha. Oi, eu sou a Dani, esse é o Vontade de Ler, e no nosso Sobre Séries e Sagas de hoje eu trouxe uma trilogia que, confesso, não dava muita coisa não quando eu comecei e acabei me apaixonando. Estou falando aqui da trilogia das Crônicas da Abadia Vermelha. O primeiro livro é Marese, e foi trazido para a gente em 2014, logo após a publicação dele no país de origem. Depois nós tivemos Naondel, que na verdade é um prequel, ele se passa antes de Marese. E por fim, né, a trilogia que acabou em 2021. Na verdade, acho que lá fora foi publicado em 2017, logo após o segundo volume, mas foi trazido para a gente só em 2021, que é Cartas de Marese. Todos eles foram trazidos pra gente pela editora Morro Branco, que está se tornando uma das minhas queridinhas aí, muita coisa boa sai por esta editora. Essa história ela vem sendo propagada pra gente como uma mistura entre Harry Potter e o Conto da Aia, né? As pessoas dizem que tem a questão ali da fantasia toda, né? De um universo bem próprio criado aqui para a história. E também tem a questão da distopia, principalmente com esse viés feminista que a gente vê no Conto da Aia. Eu concordo que tenha elementos, né, desses dois gêneros e até dessas duas histórias, de certa forma, mas eu acho que essa história é extremamente original, extremamente bem escrita. Ela começa de uma forma bem simples, digamos, assim, a construção do universo todo é bem simples, até porque no primeiro volume nós temos poucas páginas, mas a autora consegue dizer muita coisa nessas poucas páginas. E é visível o crescimento, o amadurecimento dela enquanto narradora, com o passar aqui das histórias e o aprofundamento que a gente vai ter no próprio universo, então, que vai, né, cada vez se expandindo mais. A autora, então, da trilogia é a Maria Turchaninov. Não tenho certeza da pronúncia desse nome. Ela nasceu em 1977 em Helsinki, na Finlândia, então daí esse nome meio complicado pra gente. Ela foi uma menina que cresceu já apaixonada por contos de fadas, histórias de fantasia, crônicas de Nárnia, etc. E ela se formou em filosofia, apesar disso ela sempre escreveu e então em 2014 ela resolveu começar aí essa trilogia, ainda bem para nossa alegria, né, porque é uma história maravilhosa. Inclusive, não sou só eu que estou dizendo que é uma história maravilhosa, tá? A Film 4, ou Filme 4, que é uma produtora britânica de cinema, comprou os direitos do primeiro volume aqui da série, Marese, e tá prometendo aí uma adaptação, mas a gente ainda não tem maiores notícias sobre isso, logo que tiver eu trago para vocês. O que a gente já pode esperar é que, se realmente sair essa produção, acredito que vai ser muito bom, porque essa produtora já nos trouxe ótimos filmes, como 12 Anos de Escravidão, As Sufragistas, e mais recentemente teve Noite Passada em Sorro. São todos ótimos filmes. Então. As Crônicas da Abadia Vermelha, elas são um conjunto, né, de histórias, como eu já disse, originais, assim, achei incrível a ideia da autora de trazer histórias protagonizadas por mulheres, contadas do ponto de vista de mulheres, e que, apesar de se passar nesse universo completamente ficcional, onde inclusive a mitologia criada para mim foi um dos pontos fortes, a gente consegue se relacionar demais com todas as vivências dessas personagens. Umas mais, outras menos, assim como acredito que alguns leitores mais, outros menos. Mas de forma geral, acredito que todas as mulheres vão se sentir um pouco como as meninas e mulheres desse universo, né? Para o bem ou para o mal. Então, imaginem aí um mundo onde as mulheres sofrem todo tipo de opressão, de violência psicológica, física, sexual. Infelizmente, não é tão difícil assim da gente imaginar, né?
Só que aí nesse universo a opressão é realmente tão grande que elas não podem nem estudar, elas têm que tentar fugir, se tornam refugiadas em um lugar que a princípio não se sabe ao certo se existe, né? Quase como uma lenda, que existe então a Abadia Vermelha. Seria uma espécie de refúgio para mulheres e ele existe de fato e a gente já vai conhecer ele no primeiro volume. A abadia é um lugar então seguro, né, onde essas mulheres elas vão encontrar acolhimento, segurança, conhecimento. Nesse lugar nós vamos conhecer então várias personagens, todos os seus traumas, os seus passados, né, que levaram elas até ali, e também vamos conhecer as esperanças e vontades de cada uma delas. Antes da gente entrar em cada volume, eu preciso dizer que a mitologia, né, porque assim, não existe um sistema mágico como a gente vê em outras séries voltadas realmente para a questão da magia. Aqui não tem tanto disso, mas a mitologia que a autora criou, eu achei belíssima, porque ela se baseia, de fato, em vários aspectos que a gente encontra semelhantes entre mitologias no mundo todo, vistas na questão da deusa, né? A deusa criadora e os diferentes aspectos da deusa. E as personagens, elas vão, então, se identificar também com esses aspectos e toda essa questão das crenças, elas vão interferir na realidade delas, nas vivências delas e no desenrolar de toda a trama. Marés, então, é o primeiro volume das Crônicas da Abadia Vermelha e esse título, ele é, na verdade, o nome da nossa protagonista aqui, né? É uma menina que chegou até a Ilha de Menos, onde fica a Abadia Vermelha, quando ela tinha 13 anos. A gente vai conhecer bastante, né, sobre ela, a personalidade dela. É uma menina muito curiosa, ela ama livros, ama ler. E ela vai ter uma relação bem importante, assim, de ligação entre várias das meninas ali da abadia, principalmente porque ela já tá com 17 anos quando começa a história, então já, né, dos 13 aos 17, já tem bastante tempo que ela vive ali, ela já entende bem todo o funcionamento, organização da abadia, né? É um local, então, onde só vivem mulheres, homens não são permitidos na ilha, e tudo isso é explicado, então essa construção de mundo, ela é simples, mas é bem eficiente aqui, né, para a história. E aí a Marese, ela fugiu de Rovas, que era a província onde ela morava, durante o inverno da fome, porque ela e a família sofreram muito, né? Os governantes daquele lugar não eram muito bons e deixaram o povo morrer de fome, literalmente. E ela conseguiu fugir, né? E ir se refugiar na abadia. Então tem toda essa questão do universo lá fora, que a gente não vai conhecer muito a princípio só pelos relatos de memórias da Marese e de outras meninas, mas cada uma vem de um lugar, então dá bem a entender que esse lugar é de fato um refúgio para essas meninas. A abadia, então, ela é comandada pela madre e por outras irmãs, cada uma tem a sua função ali e tem as serviçais de cada uma dessas irmãs, então é uma comunidade de mulheres, elas é uma comunidade sustentável, então elas plantam, elas colhem, elas têm alguns animais, o pouco comércio que elas têm são com um ou outro homem que vem só até o pier e trata diretamente com uma das mulheres, então não é realmente permitido homens ali nesse lugar. E então se torna de fato um refúgio. Elas vão aprender como ser independentes, vão aprender a se virar, né, a sobreviver, mas mais do que isso, elas vão aprender o valor que cada uma delas tem enquanto menina, enquanto mulher. A Marese, então, aqui com 17 anos, ela vai conhecer uma menina que está chegando nova ali na abadia. É a Jai, é uma menina um pouco mais nova que ela, chega toda suja, cheia de cicatrizes, muito assustada. E a Marese, então, fica encarregada de apresentar a menina, ensinar ela como que tudo funciona. Aos poucos, elas vão se tornando amigas e aí a Jai vai se tornando um pouco mais confiante para confidenciar coisas para Marese, né, do porquê que ela tá ali, e aí a gente começa a perceber que pode ser que esse lugar tão seguro, tão sagrado, esteja correndo perigo mesmo a partir do momento que a Jai fugiu para lá. Então ela vem de um lugar, né, distante, de fora, mas os homens dos quais ela fugiu não vão deixar isso por isso mesmo, né? Então começa um clima de tensão,
generalizado, assim, né, em toda a ilha, em toda a abadia, apesar de que a gente não entende muito bem como que a madre e as outras irmãs parecem, né, as mais velhas, assim, as anciãs, de alguma forma elas têm uma confiança de que vai ficar tudo bem. E aí começa a entrar um pouco a questão das crenças, da mitologia mesmo desse universo. Mas eu não quero dar muito spoiler para não estragar, né, a experiência de ninguém. Mas assim, é uma mitologia riquíssima, é um universo riquíssimo. Tem alguns gatilhos, talvez, principalmente mais ao final, mas em geral é uma história tranquila de ler e aonde, como eu já comentei no início, toda essa questão de sororidade, né, entre essas mulheres e a questão da importância do conhecimento mesmo para a gente transformar essas realidades, nos conhecermos e nos transformarmos também está muito presente aqui. Então é uma mensagem muito positiva, apesar dos temas pesados. Todo esse conhecimento ancestral, então, que elas guardam e compartilham ali na abadia, ele vai ser utilizado para que elas consigam se proteger e não deixar com que esse lugar acabe, né? Com que essa ameaça que vem bater a porta desmanche tudo pelo que elas lutaram. Naundel é o segundo volume da trilogia, né? E, na verdade, é uma história que se passa anteriormente. Ela se passa antes ali das aventuras, né, da Marese, lá na Ilha de Menos, na Abadia Vermelha. Aqui a gente vai, na verdade, conhecer a história das fundadoras desse lugar. O nome delas e as funções que elas tinham na abadia são mencionadas em alguns momentos no primeiro volume, principalmente porque a Marese é uma menina que adora estudar, adora ler, então ela tem muita curiosidade de saber, né, a história do lugar. Então é mencionado o nome delas, mas a gente não chega a entender os motivos desse lugar ter sido criado, nem quando, nem como, enfim. E aí é isso que nós vamos ter aqui em Naundel. O legal dessa história é que cada capítulo é contado através do ponto de vista de uma das 7 mulheres que fundaram a abadia, ou 8, dependendo do ponto de vista. Mas, né, não vou dar spoiler. Então aqui nós temos narrado em primeira pessoa, né, os capítulos ali de cada uma delas. A Kabira, a Claras, a Garai, a Steg, a Orceola, a Sulane, a Daera e a Iona. Cada uma delas vai ter o seu momento de destaque, os seus capítulos aqui nessa história, onde a princípio elas são descritas para a gente apenas como uma sacerdotisa, uma manipuladora de sonhos, uma guerreira, uma vidente, uma marinheira, uma serva, uma sobrevivente e um sacrifício. Então, a gente não vai estar lá na Ilha de Menos, nessa história aqui. A gente vai estar num outro lugar, numa outra ilha, que se chama a província de Karenokoi. Então, a gente tem de novo um mapinha e tal, né? O que é muito legal, adoro quando tem mapinha nos livros. A história principal, digamos assim, ela se desenrola no palácio de Ohadin. Mas, na verdade, conforme nós conhecemos cada uma dessas mulheres, né, a gente conhece um pouco da origem delas. Então, nos capítulos de cada uma, a gente vai compreender da onde elas vieram, por que elas foram levadas para lá. E com o tempo tudo vai fazendo sentido, inclusive a relação entre elas vai se dando, né? E a gente entende como que elas se conheceram, né? Em que circunstâncias e o que levou elas ao desespero mesmo de ter que criar um local seguro, um local de refúgio, né? Então, tanto que eu lembro que quando foi sair esse livro, a chamada era um negócio tipo, você tem que entender o terror por trás de uma utopia, né? Que leva a se criar uma utopia. E é bem isso que acontece aqui. Esse livro ele é o dobro de páginas do outro volume, então tem bem mais história, é bem mais aprofundado, como eu tinha já comentado. E eu acho de todos o mais forte, assim, o mais difícil mesmo de ler. Foi o que eu li mais rápido porque eu estava muito imersa, eu queria muito saber o que ia acontecer com essas mulheres. Talvez por ser em primeira pessoa, ele é mais relacionável ainda, né? E eu ficava. Eu lembro assim, no final de alguns capítulos eu ficava, tipo, segurando o fôlego mesmo, porque eu queria entender onde é que aquilo ia dar, o que ia acontecer com elas, tu fica preocupada, sabe? Com as mulheres ali. Então, assim, é um livro que ele trata mais a fundo, ele vai trazer mais ainda das questões
de opressão e violência, então também diria para ler com cuidado, quem aí sofre de determinados gatilhos relacionados à questão de violência contra a mulher, todos os tipos que vocês puderem imaginar. Então, assim, continua sendo uma fantasia, continua tendo todos os elementos fantásticos, né, criados aqui para esse universo, toda a questão da mitologia, né, desse poder ancestral por trás da força dessas mulheres, mas elas estão vivendo aqui uma opressão bem severa, né. Na verdade, dentro desse palácio é quase como se fosse um harém, e elas estão todas ali, né, cada uma chega num momento diferente, por situações diferentes, mas se veem no meio do mesmo problema, digamos assim. E outra coisa que me chamou atenção nesse volume é que, conforme eu lia, principalmente algumas coisas que acontecem com as mulheres aqui enquanto mais jovens, porque a gente vai ter uma passagem de tempo aqui, tá? Em alguns momentos eu me peguei pensando, poxa, se eu lesse esse livro quando eu era mais nova, eu estaria vendo de outra forma. Eu talvez fosse pensar da mesma maneira que determinada personagem pensou. E lendo agora, sabe quando fica assim no fundo da tua cabeça, ai meu Deus, isso não vai dar bom. Vai dar merda, vai dar merda. Então eu ficava já assim, ai menina, pelo amor de Deus. E aí eu penso assim, poxa, essa mulher, no caso a escritora, ela tá lá na Finlândia escrevendo uma fantasia e ela tá conseguindo inserir coisas que eu aqui no Brasil tô me relacionando, né, enquanto mulher. Ou seja, e não só eu, acredito que leitoras do mundo inteiro, afinal a série tá fazendo sucesso por aí fora, né. Então eu penso assim, o quão alerta vermelho isso é pra gente, se tu for pensar que essas ameaças, né, esses problemas, eles estão presentes na nossa realidade, não tem nada de fantasia nisso e no mundo inteiro. Então, assim, isso é uma coisa muito séria. Ver a literatura conseguindo tratar desses assuntos numa fantasia de uma forma responsável é muito legal de ver, sim, é. Mas quando será que a gente vai conseguir ler coisas e se relacionar com personagens que passam por situações boas, né? E aí eu comecei a pensar, será que pensar dessa forma é tão utópico? E aí é literalmente o que acontece aqui, as mulheres dessa história, elas acabam, tentando criar uma utopia, né. Eu gostei muito desse livro, na verdade eu acho que eu gostei mais do que o primeiro. Eu acho que o primeiro é muito, ele é uma história incrível também, mas eu acho que a Danielle, criança, adolescente, iria se relacionar mais com Marese e eu hoje, adulta, já me relaciono mais com Naondel. Então, assim, é maravilhoso. Apenas leiam. O final da nossa trilogia, então, vai ser Cartas de Marese, como o próprio nome já diz, são cartas, ele é uma narrativa epistolar, então toda a história aqui vai ser contada através de cartas que a Marese envia para as amigas dela, para a madre, as amigas que ficaram lá na abadia, porque ela decide sair pelo mundo e, digamos assim, ajudar mulheres e meninas que não têm acesso à abadia, né, com tudo que ela aprendeu ao longo dos anos dela lá, e ela volta então para a província de Rovas, que é a cidade natal dela. Então a gente vai acompanhar toda essa saga dela até chegar em Rovas, todas as dificuldades que ela passa quando ela chega lá, porque ela é vista por todo mundo como uma forasteira. Ela ficou muito tempo fora e ela tem uma maneira de pensar e de agir que é muito diferente do que é esperado, principalmente das mulheres, né, de qualquer mulher de fora da abadia, né. E ela acaba então sofrendo até um certo preconceito, assim, por parte de todo mundo. Ela tem que passar por esse e vários outros percalços ali, né, até voltar a ser aceita, digamos assim, acolhida ali, né, no seio da família e tal. Esse é um livro onde a gente vai ter, então, a presença de muitos conflitos, conflitos da Marese com ela mesma, do que ela cria como expectativa e do que ela vê na realidade, desse sonho dela, né, de levar o conhecimento para o mundo e de como o mundo vai receber isso. Conflitos familiares também, a gente conhece mais da história da família da Marese, e os motivos até da Marese ter essa relação com a figura da deusa, né, da forma como ela tem,
e o que a família dela, principalmente ali a mãe, as irmãs, têm a ver com isso. Nós vamos ter também conflitos de gerações, né? E assim, ao longo do amadurecimento de todos os personagens e da sabedoria, né, da Márezia, a gente vai transpondo alguns conflitos, mas outros são um pouco mais difíceis de serem, né, ultrapassados. Em todos os volumes aqui nós temos um vilão principal, digamos assim, e nós vamos ter aqui também, obviamente, tá? Os conflitos mais graves, digamos assim, que são trazidos aqui em Cartas de Márezia, eles são mais uma vez de ordem assim bem violenta, mas uma coisa que eu queria pontuar sobre a série como um todo é que, diferente de algumas outras séries que eu já li ou que eu ouvi falar, as questões da violência, elas não são assim gratuitas. Elas estão realmente ligadas ali a tudo que acontece no universo. Não é assim, a gente vai botar essa cena de violência aqui só para grifar, né, o quão ruim é esse personagem ou essa sociedade, enfim, ou só para justificar uma que outra atitude do personagem depois disso. Não é nada assim tão fraco, porque eu acho esse tipo de recurso bem fraco, para ser sincera. E outro ponto positivo que eu acho que também se destaca aqui nessa série, que se diferencia de outras séries, principalmente de fantasia jovem, né, young adult, é a questão de que a gente vai ter um romance aqui nesse volume, mas é um romance que me surpreendeu positivamente, porque, principalmente se tratando de fantasias, às vezes ficam umas coisas tão assim clichê, ou uma coisa que me deixa triste de verdade é quando eu converso assim até com alunas e tal, e vejo assim o pessoal exaltando e tendo aqueles crushes literários em personagens que são tão lixo, sabe? Tipo, Chernobóis literários. E aqui a gente vai ter um relacionamento que vai acontecendo naturalmente e que é tão maduro por parte de todos os envolvidos. E é uma coisa bonita de ver, tipo assim, meninas, leiam esse livro e tenham este relacionamento, sabe, como exemplo, como meta de relacionamento, sabe? Vamos exaltar aí estereótipos que sejam ou características positivas, né, de relacionamento, por favor. Enfim, vamos então chegar aqui ao fim, né, dessa trilogia com uma Márezia mais velha, que se tornou uma mulher decidida, uma mulher independente, uma mulher que ainda tem as suas falhas, os seus medos, como qualquer ser humano, como qualquer mulher, né, da fantasia ou de fora dela. Então ela não é também aquele personagem perfeitinho, né? Nenhum personagem aqui da trilogia é preto no branco, né? Tem as suas nuances. E nós vamos ter um fechamento, assim, que eu achei bem satisfatório da série, né? Acho que o medo de todo leitor quando a gente lê uma série é chegar no fim e perder a qualidade, né? Ou ir aos poucos perdendo a qualidade. E eu não senti isso aqui. Então eu acho que é uma série que até melhorou em muitos aspectos, né? A escrita da Maria Turchaninov, ela, ao meu ver, foi melhorando também a qualidade da narrativa, o aprofundamento, o desenvolvimento dos personagens, assim, realmente só tenho pontos positivos. E a mitologia toda que ela criou tá tão presente em todos os momentos, assim, não é aquela coisa que, tipo, parece que ela esqueceu de determinada regra que ela criou, né, para o universo. Não, é tudo muito, muito fechadinho, assim, né, muito conciso e coerente com tudo que ela criou. Então, assim, pessoal, se estão a fim de ler uma série de fantasia com protagonismo feminino, que trata de temas fortes, né? Fica de novo aí esse aviso, mas que dá um quentinho no coração, uma esperança, né, pra gente, nem que seja assim, deixa a criança sonhar, né? Leiam essa série. E por favor, depois venham até aqui, comentem, tá? Se vocês leram. Quem já leu, já comenta o que achou, o que não achou. Quem ficou a fim de ler, comenta também. É muito importante para o canal ter todo o acompanhamento ativo de vocês, né? Para o crescimento aí do canal. Então, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Conheça a minha página no Instagram. E é isso, gente. Muito obrigada. Um beijo e até o próximo vídeo.